Galera, uma questão da competência 5, habilidade 16, ok? Que vai pedir para você identificar aí alguns padrões, algumas idiosincrasias, algumas características, certo? De movimentos ou de épocas literárias. É uma questão de nível avançado, de nível difícil, e a gente não vai usar o NPLT. E você vai ver como é possível responder questões de literatura, acertar, analisando muitas vezes a linguagem, dando muita atenção ao que o enunciado pede, ok? Então, olha só, acompanha comigo aqui primeiro o enunciado. Temos aqui, pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana dos anos 50, aqui observada na. Vamos aqui, só destacar aqui algumas coisas. Então, o narrador, né, o foco narrativo desse texto em questão é uma empregada da casa, tá bom? E aí, pela voz de uma empregada da casa, a descrição, então vai haver um processo aí de descrição de um dos membros da família, ok? E essa descrição, pela voz da empregada, exemplifica o quê? A renovação da ficção urbana dos anos 50. Então, se você pensa qualquer coisa depois de 1945, você vai ter o quê? Literatura, literatura contemporânea. Contemporânea, também chamada de pós-moderna, ok? Então, imagina, literatura contemporânea. Se você compará-la com a literatura moderna, com a literatura, sei lá, romântica, por exemplo, com a literatura, digamos, vamos voltar mais barroca, ela vai ser muito mais radical, ela vai ser muito mais, digamos, crua, ela vai ser muito mais impactante. Conforme o tempo vai passando, os escritores vão ganhando mais liberdade, vão aderindo mais à sua identidade, ok? Então, pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana dos anos 50. Então, foi uma descrição bem interessante. Ela tem que se destacar, ela tem que ser singular. E essa renovação é observada onde? Vamos aqui dar uma olhada. Aliás, deixa eu só ver aqui se pela análise das alternativas a gente já consegue excluir alguma coisa. Olha só, letra A. Aqui observada na opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Galera, se a gente pensa, por exemplo, em renovação da literatura, a ambiguidade, tá? Opa, a ambiguidade, ela não vai ser algo novo, algo inovador. Se a gente pensar, o Machado de Assis, no realismo, ali do século XIX, falando da burguesia carioca, ele já trazia muita renovação. Acho que ele trouxe 70% das renovações. O resto foi. Ele deixou para a galera. Eu não acredito ser essa a alternativa correta. Letra B diz: observada na crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. Crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. Talvez isso também já tenha sido trazido anteriormente, tá? Uma crítica social, convívio com os patrões. Isso já pode ter sido, foi trazido já, gente. Letra C. Descrição impressionista do fetiche do personagem. Se você pensar anteriormente, quando você pensa na palavra fetiche, isso é muito contemporâneo, isso é muito atual. Essa liberdade, por exemplo, ao falar de particularidades, de gostos, assim, exóticos, isso é uma coisa que foi ensaiada ali, por exemplo, por Machado de Assis, mais uma vez, né? Ele fala disso, mas vamos ver que tipo de fetiche é esse, porque se é fetiche é algo mais atual. Então segura essa letra C. Letra D. Presença de um foco narrativo de caráter impreciso. O que é foco narrativo? Foco narrativo é o narrador. E aí, essa aqui eu já descarto de cara, porque ele não é impreciso. De caráter impreciso, não. A empregada da casa é a narradora. Então não tem nada de imprecisão. Deixa eu até. Opa. A empregada da casa é o narrador. Então essa aqui você já pode descartar. E aí a letra E,
ambiência de mistério das relações entre familiares. Dependendo de como seja, beleza? Mas vamos ver. Entre relações entre familiares, isso aí já existia desde que o mundo é mundo. Mas vamos lá. Leia comigo, não pule não esse vídeo. Vamos dar uma lida e vamos fazer observações juntos, ok? Então temos aqui, ó. Ainda daquela vez pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Opa, bizarrice a gente já viu aqui, né? Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. Opa, opa, seu Timóteo, gordo e suado, a gente já viu esse tipo de descrição. Mas olha só, era o senhor Timóteo, gordo e suado, trajando um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. Cara, isso lembra fetiche, tá? Mas vamos continuar. O corpete descia-lhe. Aqui começou o processo de descrição, ó. O corpete descia-lhe excessivamente junto da cintura, e aqui e ali rebentava através da costura um pouco da carne aprisionada, esgarçando a fazenda, não a fazenda, uma propriedade, a fazenda do tecido, e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. Então ele adorava se vestir daquele modo, mas era sofrido colocar um corpete, gente, apertar tipo uma cinta, né? Movia-se ele com lentidão, maniando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Seu Timóteo é o que a gente chama de drag queen, né, gente? Ou travesti, né? Não sei. Não, não, a drag queen é uma manifestação artística. Ele gostava, ele tinha esse fetiche pelo jeito de se fantasiar, de se vestir, de se trajar de mulher, apesar de ser sofrido esse processo. Vocês estão vendo? Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era de costume seu também, trazia o rosto pintado, e para isto, bem como suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. Também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia, o que sem dúvida fazia sobressair-lhe o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Crônica da Casa Assassinada, ok? Galera, o que tem de inovador aqui, o que tem de renovação, sem sombra de dúvida, é essa descrição impressionista do fetiche do personagem. O senhor Timóteo, ele se apoderou, né, do guarda-roupa da mãe falecida. E a mãe já tinha essa extravagância também. Só que ele é um homem, né? E apesar de toda a dificuldade, ele adotava isso. Então isso é muito típico de uma literatura renovadora, de uma literatura despudorada, muitas vezes, que choca as pessoas. Mas essa descrição impressionista, muitas vezes fragmentada, sabe? Ela traz esse detalhamento. O impressionismo na arte, ele não tem muito a ver com o impressionismo na literatura. Inclusive, o impressionismo na literatura, ele é um pouco impreciso. Nesse caso aqui, ele tem esse caráter de impressionar mesmo. É uma descrição impressionista do fetiche do personagem, que é difícil a gente ver isso em clássicos literários. Sendo assim, é isso que renova, tá bom? Não pode ser a ambiência de mistério das relações entre familiares. Não havia mistério. Ele simplesmente se trajava disso. E aí o que a gente procura é essa descrição, e como essa descrição exemplifica a renovação da ficção urbana dos anos 50, ok? Então, letra C é o nosso gabarito.